eu deveria começar cada lote de vídeos gravados com uma introdução, né? Porque eu acabei de gravar a introdução 13 e como que é bom, né? Nos lembrarmos dos nossos porquês, do porquê que é feito o Angel's Channel, do porquê que eu gravo os vídeos e o quanto isso faz bem. Eu acho que isso é um exercício muito interessante. Vou tentar utilizar ele a cada dia quando eu me levantar, né? Lembrarmos de quem nós somos, né? Pois bem, esse assunto aqui, ele vai falar sobre alguns itens dos quais talvez muitas pessoas não gostem da maneira que eu vou falar ele. Mas, por favor, deem uma chance, porque eu vou acabar explicando, principalmente por causa do título que eu for colocar ele, que talvez envolva uma palavra que as pessoas não gostem muito, né? Mas eu vou acabar explicando que, felizmente, eu acabei aprendendo de uma maneira bem tranquila. Eu tive pessoas que me ensinaram o real significado da palavra magia, então isso me auxiliou bastante a compreender. Então, eu gosto muito desse assunto, né? Que vencer a magia. O que vence a magia? A magia se vence com inteligência. Muito legal, né? Por quê? Isso eu tive minha experiência própria. Não é porque eu me acho inteligente, eu me acho... Todos nós somos inteligentes. Nós podemos agir de maneira inteligente. Basta pararmos, pensarmos, refletirmos e então agiremos com inteligência. Primeiramente, né, a palavra magia, né, as pessoas já imaginam que pegaremos uma varinha mágica, né? E aí podemos fazer um encanto e vai transformar o sapo em príncipe, ou uma perereca em princesa, ou uma fruta verde, uma semente numa maçã e tudo mais. Mas não é assim dessa maneira. Lógico, temos as energias. E as energias, elas são como? Se eu desejo o bem para uma pessoa, isso é magia. Por quê? Porque eu vou estar irradiando uma sensação de bem-querer para a pessoa. E isso acaba realmente passando para a pessoa. Se, por outro lado, nós termos um pensamento ruim para a pessoa, a gente vai acabar passando uma energia ruim para a pessoa. Isso vai acabar dificultando, tirando o brilho, colocando uma sombra maior próximo da pessoa. Mas se a pessoa tiver uma luz própria, ela vai acabar retirando essa sombra da vida dela. E eu acredito muito nisso, porque eu tive até há 5 meses, mais ou menos, perto de outubro do ano passado, alguns sentimentos muito ruins, né, de pessoas que eu considerava queridas, e eu tive sentimentos ruins delas. Parecia que elas estavam querendo me atacar, vamos dizer assim. Sabe quando uma pessoa, você sente, né, a pessoa nem, pelo menos eu, né, mas talvez você, qualquer pessoa, se dermos um pouquinho de atenção, acabaremos percebendo, né, quando entramos, por exemplo, num recinto, de que pessoas não gostam da gente, né? A gente sente, às vezes, quando uma pessoa está com os olhos em chamas, né, olhando para nós. E isso também nós vamos poder, com o tempo, desenvolvendo, né? E então eu tive sentimentos assim, né, de que eu percebia que muitas pessoas não estavam tão contentes comigo, né? Principalmente quando eu acabei saindo de um determinado grupo. E então,
E aí, como lutar contra isso? Né? Contra sentimentos ruins? Transmutar. Né? Isso é ser inteligente. Então, lógico, eu fiquei muito triste, a gente acaba ficando mal, a gente acaba tropeçando, né? Quebram-se as coisas perto da gente. Mas aí eu coloquei na minha cabeça de que, primeiramente, ninguém pode dizer quem a gente é. Né? Alguém consegue dizer para mim, para você, para qualquer pessoa, ou saber se você está apaixonado ou não? Só a gente sabe quando nós estamos apaixonados. Estou dando um exemplo, né? Então, da mesma forma, ninguém pode dizer quem você é. Né? Pode, às vezes, alguém, né, por algum tipo de inveja, algum tipo de insegurança, algum tipo de ciúmes, né, medo, acabar falando algo sobre a gente, no qual seja uma inverdade. E aí, por essa pessoa às vezes ter uma posição de poder de um grupo, ou ser uma pessoa reconhecida e tudo mais, as pessoas acabam acreditando, né? A pessoa acaba falando uma coisa, outra coisa, e se ninguém fala o contrário, né? Então aquilo acaba se tornando verdade. Né? Quantas vezes eu vi em, né, alguém falando alguma coisa e ninguém falando o contrário. Então aquilo acaba... Eu lembro isso na escola, né? Uma vez a professora chegou e começou a falar um negócio lá na frente da aula, de um assunto técnico, e eu entendo da parte técnica de informática. E aquilo não era verdade. E todo mundo acatando. Né? Tinha um ou outro aluno que sabia que aquilo que ela estava falando não era verdade. E aí eu levantei a mão e falei, professora, isso que a professora está falando está errado. Aí ela, mas lógico que eu fiz faculdade, eu estou me formando, ela ficou nervosa. Né? Eu falei, não, professora, é o seguinte, está faltando coisa, está faltando detalhes, mas na verdade estava totalmente errado. Então a partir do momento que eu falei isso, aí as outras pessoas parece que se posicionaram também um pouco. Mas isso foi um caso que foi resolvido. Mas quando não há esse tipo de situação, então acaba passando. Pois bem, aí você fica, né? E através do quê? O que eu fiz? Eu comecei a transmutar. Eu falei, não, eu vou me tranquilizar, vou acabar pensando aqui no bem, né? A verdade um dia chegará. E não desejo mal para ninguém, desejo, né? Passei a orar para as pessoas, oro até hoje, né? Para que tudo fique bem, entre elas principalmente. Por quê? Porque esse tipo de coisa de magia, de pessoa com um sentimento ruim, é muito mal. Aí o que acontece? Esse sentimento, ele vem e rebate entre nós. E eu acabei me tranquilizando e me mantendo firme. Não é? Então, pode-se, né, o que ocorre? Vou dar outro exemplo, tá bom? E espero que eu não seja muito criticado sobre isso. Porque a intenção aqui é falar sobre as energias, né? Mas quando uma pessoa, ela... vamos supor, né, que uma filha, ela acabe querendo namorar o vizinho. Né? E o vizinho, aos olhos dos pais dela, é um cara desleixado, um cara que cresceu no mesmo bairro e os pais sempre sonharam com que ela se casasse com um cara da universidade, no qual eles ajudam a pagar, que é uma faculdade muito boa, que é de outro país, de um outro lugar e tudo mais. E a filha resolve namorar lá. O que a mãe vai pensar? Ela vai até pedir, né, para sei lá quem, que ajude a filha a abrir os olhos. A filha, ela não
cair na real, a não gostar mais dessa pessoa. E eu não sei se essa pessoa ela é boa ou ela é ruim, tanto faz. Mas aquele sentimento da mãe, principalmente da mãe, ela tem um peso muito maior. Então, percebe-se, é um tipo de situação, um tipo de energia, é magia. Agora, quanto mais, né, alguém acendeu uma vela, imagine uma força, né? Você acendeu uma vela para o seu anjo da guarda pedindo proteção. Isso é incrível. Agora imagine você acender uma vela pedindo para o mal de uma pessoa. Isso é horrível. Isso não se faz. O que acaba ocorrendo? Quando é luz, a luz ela vibra numa frequência alta. Quando é uma sombra, aquilo acaba tanto fazendo mal para a pessoa, né? Ou melhor, tentando chegar a fazer mal para a pessoa, quanto para a própria pessoa que acendeu a vela. Vamos dizer assim. Então, e não há quem me diga que isso daí é mentira, que não. Não. O sentimento da pessoa, nós somos energia. E a energia, sim, ela é algo que nós temos a obrigação de vibrar pelas pessoas. Por quê? Porque todas as pessoas aqui na Terra, elas estão aprendendo, elas estão evoluindo. Se a pessoa está em determinado momento do qual você julga que não é interessante ter uma amizade com a pessoa, ter um convívio com a pessoa, tudo bem quanto a isso. Tudo bem, se afaste, fica na sua e ore por ela. E pronto, tudo bem. Agora, o ruim, ele está justamente no quando nós, eu, você, qualquer pessoa, estivermos dificultando o processo de evolução da outra pessoa. Isso é um pecado que não tem perdão. Nós já falamos disso em um vídeo aqui. O pecado que não tem perdão, algo assim. Então, esse tipo de situação de magia, né, podemos chamar de magia. Todo sentimento ruim é uma magia. Toda inveja é uma magia. Todo sentimento de amor é uma magia. Estamos sempre emanando. Não tem aquele ditado que diz: nós oferecemos aquilo que nós temos? Né? Então, as pessoas, eu, você, qualquer pessoa, deveríamos, né, ter sempre um pouco mais de cautela, né, um pouco mais de respeito pela pessoa. Não exigir tanto, né, não tirar tanto sarro, né, se colocar, né, ter a empatia, se colocar no lugar da pessoa. Erros acontecem. Erros acontecem o tempo todo. E perdoar os erros. Porque, afinal, né, o que ocorre? Né? Quando o tempo vai passando e aí, de repente, algo que ocorreu com alguma pessoa pode ocorrer com a gente também. Então, nesse vídeo, eu realmente gostaria, né, de ter explicado sobre essa parte da magia, o que ela é, né, a parte da energia. E, lógico, depois tem outros níveis de magia, né? Quando você faz um chá, é uma magia. Quando você toma um comprimido, uma aspirina, é uma magia. Então, esse conceito magia, ele não pode ser nomeado somente para os bruxos, né? Sobre feitiçaria, sobre macumba, esse tipo de coisa. Tudo é magia, tudo é energia. Gratidão, gratidão, gratidão.